O que seria a utilidade cardinal de acordo com a microeconomia? Eu não sei, ou melhor, eu não lembro, eu poderia dizer que simplesmente não lembro, mas eu realmente não sei. A não ser que eu encontre aqui no conceito e consiga lembrar isso lá da época da graduação. Eu me formei em economia já tem algum tempo, em 2022, pela Universidade Federal do Paraná, e resolvi abrir esse canal, começar esse canal como forma de revisão mesmo dos conteúdos da faculdade. E este vídeo faz parte de uma playlist de microeconomia, que é uma importante área da economia juntamente com macroeconomia. Microeconomia se preocupa basicamente em entender o mercado, né, a realidade mesmo do mercado mais próximo das pessoas, ou seja, a relação entre empresas, pessoas e famílias, basicamente. Macroeconomia é uma outra área, tem uma outra playlist aqui no canal, mas se preocupa em entender a economia como um todo. Então, entender as políticas de governo, entender a inflação, entender o que determina a taxa cambial, por exemplo, o nível de emprego e desemprego e coisas desse tipo. Produto interno bruto, né, entre outros agregados macroeconômicos, aí outros assuntos de macroeconomia. Agora, a microeconomia não. A microeconomia está mais preocupada em entender o que determina o preço, né, aquilo da realidade das pessoas de fato. Então, microeconomia tem uma frase que eu sempre costumo utilizar, que está neste livro, que eu já mostraria ao final do vídeo, que diz o seguinte: as pessoas sempre estão dispostas a consumir aquilo que elas têm. Deixa eu até pegar a frase corretamente, né? As pessoas escolhem as melhores, às vezes eu esqueço, eu sempre menciono nos vídeos, mas eu esqueço. As pessoas escolhem as melhores coisas pelas quais podem pagar. Trataria um pouco melhor sobre essa frase depois. Vamos ao assunto do vídeo de hoje, que é utilidade cardinal. Algumas teorias da utilidade atribuem um significado determinado à grandeza da utilidade, conhecidas como teorias da utilidade cardinal. Então, o que é essa utilidade cardinal? É a atribuição de um significado determinado à grandeza da utilidade, que tem a ver com as preferências do consumidor. Essas teorias partem do pressuposto de que o tamanho da diferença da utilidade entre duas cestas de bens é de alguma significância. Então, a diferença que existe na escolha da preferência do consumidor, que é apresentada a partir da utilidade ou da função de utilidade, né? A função de utilidade nada mais, nada menos do que uma representação matemática da preferência do consumidor. Então, aqui ele diz que essa diferença entre uma cesta A e cesta B sendo analisada num conjunto, essa diferença é apresentada por meio da utilidade cardinal, essa significativa diferença. Para sabermos se uma pessoa prefere uma cesta de bens a outra, basta lhe oferecermos a possibilidade de escolha entre as duas cestas e observarmos qual a escolhida. Saberemos assim como atribuir uma utilidade ordinal às duas cestas de bens. Simplesmente atribuiremos à cesta escolhida uma utilidade maior que é atribuída à cesta rejeitada. Então, uma utilidade ordinal, de ordem, é aquela de fato que foi escolhida, né? A cardinal é a diferença, aparentemente. Mas como saber se uma pessoa gosta duas vezes mais de uma cesta do que outra? Como você mesmo poderia dizer que gosta duas vezes mais de uma cesta do que outra? Várias definições poderiam ser propostas para esse tipo de atribuição. Gosto de uma cesta duas vezes mais do que de outra se eu estiver disposto a pagar por ela duas vezes mais do que estou disposto a pagar pela outra. Ou ainda, gosto de uma cesta duas vezes mais do que outra se estiver disposto a percorrer o dobro do caminho, esperar o dobro do tempo ou me arriscar o dobro para consegui-la. Não há nada de errado com essas definições. Todas elas proporcionam meios de atribuir níveis de utilidade nos quais a grandeza de número atribuído tem algum significado operacional, mas não são também muito precisas, embora todas elas constituam interpretações possíveis do que significa querer uma coisa duas vezes mais do que outra. Nenhuma delas aparenta ser uma interpretação convincente desse enunciado. Mesmo, último parágrafo do vídeo de hoje, mesmo se encontrássemos meios aparentemente convincentes de atribuir grandezas de utilidade em que isso nos ajudaria a descrever o comportamento da escolha, essa é uma pergunta, né? Para quê? Para dizermos qual das duas cestas será escolhida, só precisamos saber qual delas é a preferida. Isto é, qual tem a maior utilidade, afinal de contas? Porque se eu escolhi uma cesta de consumo é porque tem maior utilidade para mim. Conhecer a ordem de grandeza de preferência não ajuda em nada na descrição da escolha. Como a utilidade cardinal não é necessária para descrever o comportamento de escolha e não há formas convincentes de atribuir utilidade cardinal,
só levaremos em consideração a utilidade ordinal. Bom, então esse foi o vídeo de hoje, basicamente entendendo que utilidade cardinal, na verdade, não tem utilidade. Resumindo, é isso. O que interessa é a utilidade ordinal. Qual foi a preferência do consumidor em determinada escolha. E aí eu finalizo esse vídeo dizendo o seguinte, a frase que norteia toda a microeconomia, na minha opinião, que é a seguinte: as pessoas escolhem as melhores coisas pelas quais podem pagar. As pessoas poderem escolher refere-se ao mercado. Então a microeconomia estuda o mercado, principalmente o livre mercado. As pessoas escolhem as melhores coisas. As melhores coisas têm a ver com o quê? Com as preferências do consumidor, que é uma outra área de estudo da economia, que inclusive é que eu já tratei aqui no canal, inclusive eu já tratei sobre mercado e sobre preferências do consumidor. As pessoas escolhem as melhores coisas pelas quais podem pagar. Poder pagar tem a ver com o quê? Tem a ver com restrição orçamentária, que é um outro assunto da microeconomia. Por que eu estou mencionando essa frase aqui? Para entender que a microeconomia estuda o mercado, a relação entre famílias, empresas e pessoas, de forma bem dividida. Então, estuda as preferências do consumidor, estuda a utilidade, o nível de utilidade ou a função utilidade dessas escolhas dos consumidores e também estuda as preferências dos consumidores, a restrição orçamentária, o mercado, enfim, coisas desse tipo. Então, as pessoas escolhem as melhores coisas pelas quais podem pagar. E no vídeo de hoje tratei sobre utilidade cardinal, que é menos importante e pouco relevante na microeconomia, de acordo com esse autor, que eu já mostrarei, do que a utilidade ordinal, que é de fato a escolha. No próximo vídeo quero tratar sobre a elaboração de uma função de utilidade. O livro texto básico que estou utilizando é deste livro, Microeconomia. Caso você tenha interesse em microeconomia, super recomendo este livro. Beleza? Valeu! Estou construindo uma playlist de microeconomia que faz parte de uma playlist geral de economia, só para lembrar.